Capítulo 61. Evolução das leis da vida. Essa evolução, cujo maravilhoso caminho estamos observando, é produzida em seu aspecto conceitual por uma transformação de princípios e de leis. As formas do ser, como as encontrais em todos os níveis, gama, beta e alfa, são simplesmente a expressão desse pensamento em contínua ascensão. Na reconstrução desse pensamento, que atingis mediante a análise e a observação, está a síntese máxima que resume o mistério da criação. Por isso, mais do que nos atermos apenas ao estudo das formas orgânicas, fenômeno que conheceis por ser exterior e mais imediatamente acessível, insistiremos na compreensão dos princípios que as determinam e regem seu transformismo, concentrando-nos assim no estudo das causas mais do que dos efeitos. Comecemos então pelo princípio que dirige a ascensão dos fenômenos biológicos, dos quais ele constitui o aspecto conceitual predominante, para depois observar o aspecto dinâmico do devenir das formas, no qual esse princípio de ascensão manifesta-se. O aspecto estático das individuações orgânicas está suficientemente classificado por vossas categorias botânicas e zoológicas, bem como pelo princípio evolucionista darwiniano das formas, já conhecido. Nesses três aspectos, tal como sucedeu nas fases precedentes, esgota-se o estudo da fase alfa. Na realidade, os três aspectos estão fundidos entre si, encontrando-se sempre presentes em qualquer gênero, assim como cada pensamento está fundido à veste que o manifesta. Esse é o modo pelo qual esses aspectos vos aparecem na história do desenvolvimento ontogenético e filogenético, na embriologia metamorfológica e na genealogia da espécie, processo que pode ser mais bem compreendido se for considerado como desenvolvimento sobretudo de princípio e não de formas, como desenvolvimento sobretudo de psiquismo e não de órgãos. Segundo tudo que dissemos sobre a teoria dos movimentos vorticosos e sobre a lei biológica da renovação, o movimento ou princípio cinético da substância torna-se cada vez mais intenso e evidente, levando-nos às portas da terceira fase, a fase alfa, com um conceito fundamental, o metabolismo. Já vimos a íntima estrutura desse processo, que, sendo desconhecido em gama e em beta, constitui um fato novo, significando um ritmo acelerado de evolução. Vimos que os movimentos vorticosos contêm em germe todas as leis biológicas. O princípio básico da indestrutibilidade da substância torna-se, na vida, instinto de conservação, e o princípio de seu transformismo ascensional torna-se lei de luta. A vida manifesta-se desde seu primeiro aparecimento com uma atividade característica fundamental, a luta pela conservação. Esse princípio divide-se imediatamente em dois: a conservação do indivíduo e a conservação da espécie, que presidem duas funções básicas, a nutrição e a reprodução. Há uma linguagem comum a todos os seres vivos, compreendida por qualquer um deles: a fome e o amor. Mesmo na reprodução por cissiparidade, há uma doação de si,
há o germe de um altruísmo a favor da espécie. Desde suas primeiras formas, a vida aparece imediatamente com a marca de ilimitado egoísmo, que somente cede lugar a um egoísmo diverso. O egoísmo individual apenas faz concessões ao egoísmo coletivo. Trata-se de leis férreas, ferozes em seus primórdios, mas sempre equilibradas em perfeita justiça. No íntimo do fenômeno existe, como vimos, o princípio de todos os futuros desenvolvimentos e das mais altas ascensões. O embate e o equilíbrio das forças do mundo dinâmico tornam-se a dor e a justiça nos níveis mais elevados. Conservar-se é o permanente e mais urgente esforço da vida. Tesouros de sabedoria, incontáveis astúcias, os mais poderosos meios, todos os sistemas e os mais diferentes estilos são empregados para alcançar esse objetivo. Esse é o dever supremo, do qual não podeis escapar, mesmo se quisesseis ficar ociosos. É o instinto de conservação que vos defende do suicídio, infundindo-vos o medo da morte. Compreendei, porém, que a conservação, embora seja uma necessidade inviolável, não pode, sozinha, constituir o fim último, porque é absurdo uma finalidade fechada num ciclo estacionário, uma vida que só tenha como meta a autoconservação. A vida não é uma finalidade em si mesma, mas sim um meio para atingir um objetivo mais alto: evoluir. Evoluir significa progredir na alegria e no bem, libertar-se das formas inferiores de existência. Significa a realização progressiva do pensamento de Deus, meta suprema, que vos revela a razão pela qual o fenômeno da vida está tão ansiosamente protegido por leis sábias. Refleti que neste objetivo maior está sobretudo a vossa felicidade e elevai um hino de gratidão ao Criador. Eis então o novo instinto, universal e insuprimível, a necessidade de progresso, a insaciabilidade do desejo. É o próprio ato de satisfazer-se continuamente que, pela lei dos contrastes, base da percepção, diminui a alegria da satisfação e, com isso, acentua a insaciável necessidade de progredir. A lei contém em si todos os elementos do desenvolvimento futuro. Um longo percurso evolutivo reunirá os germes das leis biológicas contidas nos movimentos vorticosos até as mais elevadas leis da ética e das religiões. As formas primordiais evoluem. O princípio originário subsiste tenaz e inviolável, retemperando-se ao superar e transpor todos os obstáculos e as infinitas resistências que o ambiente continuamente lhe opõe. A lei baixa e feroz vai se refinando. Fome e amor, as primeiras expressões da lei da luta pela conservação, evoluindo através das duas formas de atividade que elas impõem ao ser, trabalho e afetos, irão se tornar mais tarde duas elevadas e poderosas qualidades, inteligência e coração, que governam nos níveis humanos mais elevados a conservação individual e coletiva. Também no campo psíquico, a função cria o órgão, que neste caso é constituído pelos hábitos e qualidades.
Com o constante exercício, surge imperceptivelmente a nova característica, que afinal estabiliza-se com nitidez. Assim, vão sendo gradualmente fixadas as conquistas realizadas pela evolução, que, desenvolvendo seus princípios, distinguindo-os e multiplicando-os por diferenciação, opera no mundo dos efeitos uma verdadeira criação. Mas é sempre o absoluto que se manifesta no relativo, a causa única que se multiplica em seus efeitos. Nascerão então órgãos e instintos, novas funções e novas capacidades. Do primordial funcionamento orgânico, baseado no simples princípio da permuta, a subida chegará até as mais complexas formas de psiquismo do espírito humano, das quais aparecerá por evolução como elemento substancial na economia da vida aquele absurdo biológico, o altruísmo. A lei que regula a vida assume uma forma de expressão mais elevada ou mais baixa de acordo com o grau atingido pelo ser, manifestando-se na medida correspondente à potencialidade conquistada por ele. A evolução, tornando sempre mais transparente na vida um pensamento cada vez mais elevado, transforma as leis biológicas. Jamais vos perguntastes o significado do flagrante contraste entre a desapiedada lei animal da luta e a doce lei humana da compaixão, bondade e altruísmo? O animal também conhece a compaixão, mas só para si e para seus filhos. Afora esses casos, a luta é feroz, sem exceções. Aí, o esforço da evolução realiza-se mediante uma seleção implacável, cabendo o triunfo incondicionalmente ao mais forte. No homem, os objetivos da seleção são alcançados por outros meios, através do trabalho, da inteligência e dos sentimentos. Somente no homem surgem essas superações e a percepção do seu contraste com a lei mais baixa. Ignorando essas formas superiores, o animal é atroz, desapiedado e indiferente à dor do vizinho, não por maldade, mas sim em perfeita inocência e com plena justiça, porque esse é seu nível e sua lei. O equilíbrio na consciência animal é mais mecânico, simples e primitivo. Ressente-se com mais intensidade de suas origens. Aparece ainda como uma resultante de forças mais facilmente calculável em sua simplicidade do que na complexidade do espírito humano. Nas mesmas circunstâncias, o ser humano comporta-se com uma liberdade de escolha e independência pessoal ignoradas no mundo animal, justamente porque, no homem, entram em função elementos desconhecidos nos níveis inferiores. Observai a complexidade da rede de forças e de princípios em que se movem as formas. Vede quão maravilhosa é a técnica da evolução da vida. Notai as imensas criações que pode produzir um simples desenvolvimento de princípios. Somente o homem olha para trás e pela primeira vez percebe a distância que o separa do passado, com o qual ele se horroriza. Encontrando-se no limiar de um mais elevado psiquismo, o homem representa a forma de transição entre a animalidade e a superhumanidade, entre a ferocidade e a bondade, entre a força e a justiça.
duas leis contíguas, no entanto, profundamente diferentes. O homem oscila entre dois mundos. De um lado, o mundo animal, que impõe ao indivíduo a condição de comer ou ser comido, na qual são imprescindíveis agressão, força bruta, luta sem piedade e triunfo incondicional do mais forte, sendo toda a vitória nesse nível sintetizada pela força física. De outro lado, o mundo superior, anunciado pelo Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a primeira centelha da maior revolução biológica de vosso planeta. Na minha concepção, os fenômenos psíquico e social são fenômenos biológicos, condição que os reconduz à sua substância de lei da vida. Neste novo mundo, a força torna-se justiça. Somente o homem, finalmente amadurecido, pode compreender esta antecipação de realizações biológicas reveladas pelo céu. Jamais, desde o aparecimento da vida até o surgimento do homem, fora iniciada tão profunda transformação, pois a vida animal constitui apenas uma vida vegetal mais acelerada, da qual a animalidade conserva os princípios fundamentais. A lei do amor e do perdão constitui uma tão grande e substancial revolução que o animal fica inevitavelmente excluído dela. Diante de tão grande desenvolvimento dos princípios da vida, o ser inferior, ao qual tantas vezes o homem ainda se assemelha, detém a sua marcha, deparando-se com uma muralha insuperável. Nesse nível, tais conceitos são verdadeiramente um absurdo, uma impossibilidade. Direi mais, são uma impotência biológica. Veremos como, por um sistema de reações naturais que são continuamente registradas na consciência, ocorre uma progressiva restrição e disciplinamento da força desordenada, levando à transformação da lei do mais forte na lei do mais justo, da lei desapiedada da seleção na lei do amor. A lei do Evangelho não é um absurdo em vosso nível biológico. Não constitui, como pode parecer, do ponto de vista de níveis mais baixos, uma fraqueza e uma falência. Nesta mais elevada fase da evolução, o vencido da vida animal pode ser um vitorioso, porque outras forças ignoradas naquele ambiente são atraídas e postas em ação. Aparece o mundo moral, que supera, vence e submete o mundo orgânico, dominando-o e arrastando-o para esferas superiores. Então, aquela inconcebível fraqueza, dada pela bondade em todo caso, pela deposição de todas as armas, daqueles instrumentos básicos da luta pela vida e pelo altruísmo a favor de todos os seres, sobretudo do próprio inimigo, transforma-se em um novo princípio de convivência e de colaboração, constituindo a lei do homem que se eleva a uma unidade coletiva mais alta, para se organizar em nações, sociedades e humanidades. Os homens que praticam de fato esses princípios e não apenas os apregoam, ainda são poucos e incompreendidos. Mas somente a eles, que serão em número cada vez maior, pertence o futuro. A perfeição da lei manifesta-se cada vez mais evidente à medida que as unidades menores diferenciam-se e organizam-se em unidades mais amplas.
Cabe ao homem transformar a natureza. Direi melhor ainda, ele próprio é a natureza, e através dele a natureza se transforma. Compete ao homem, mudando-se a si mesmo, realizar a transformação da lei biológica de seu planeta, fixando nas formas psíquicas estas criações superiores da evolução. Pertencem ao homem o dever e a glória de responder ao grande apelo descido dos céus até ele, no sentido de cumprir, como ser escolhido e produto mais elevado da vida terrestre, o trabalho de transformar a natureza atual, destituída de compaixão, numa natureza movida pela lei superior de amor, para alcançar a fusão, a colaboração, a compreensão e a fraternidade. Final do capítulo 61.